O SP1 teve acesso ao laudo necroscópico da adolescente. O documento aponta que Vitória tinha 3 perfurações, uma na altura do ombro, uma um pouco abaixo da orelha e a outra na altura do peito, todas do lado esquerdo do corpo. De acordo com o documento, a morte foi por hemorragia, causada por lesões pérfuro-incisas. Essa médica especialista em medicina legal e perícia explica o que pode ter causado isso. Um instrumento pérfuro cortante seria algo como uma arma branca, né? Então, uma faca poderia ser. O tipo de ferimento, né, que causa hemorragia e essas lesões internas, até como as que foram observadas principalmente até na região do tórax e pescoço, eles ajudam, então, a fazer o entendimento dessa dinâmica. E atenção, a Polícia Civil informou agora há pouco que Michael Salles dos Santos confessou ter matado a adolescente Vitória Regina de Souza em Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Ele está preso desde o dia 10 e o laudo do Instituto Médico Legal, IML, ao qual a SP1 teve acesso, não indica ter havido violência sexual e esse laudo aponta a presença de álcool no organismo de Vitória. A polícia está investigando se ela foi dopada. Lucas Josino tem os detalhes agora, né, depois dessa coletiva, entrevista dada agora há pouco pelos policiais. Fala, Lucas, boa tarde. Entrevista que durou pouco mais de 1 hora, viu, Alan? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje a polícia trouxe informações importantes sobre essa história. Michael dos Santos, que é o principal suspeito e está preso há 8 dias, ontem à noite, segundo a polícia, confessou ter matado Vitória Regina, de 17 anos. Durante um interrogatório, ele contou para os policiais como foi o crime. Ele usou uma faca e também, segundo a polícia, uma balaclava, que é uma espécie de capuz que foi comprada pela internet. Testemunhas contaram aos policiais também em depoimento que viram o carro de Michael na cena do crime e que tinha um homem com uma espécie de touca usada naquele momento. Então, essas informações bateram para a polícia e ontem à tarde houve esse interrogatório feito também pelos investigadores e que Michael confessou o crime. Ele é vizinho de Vitória, mora em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, e teria cometido o crime por vingança por não ter sido correspondido. O Fantástico, inclusive, mostrou que o celular dele foi apreendido e imagens da Vitória estavam no celular, imagens que foram recolhidas pelo Michael pela rede social. Então a polícia agora investiga se ele já havia seguindo a Vitória durante os últimos meses e se planejava esse sequestro. Vitória ficou desaparecida por 6 dias. Nós tivemos acesso ao laudo necroscópico do IML que aponta algumas informações importantes também, viu, Alan? Foi encontrado álcool no sangue do corpo de Vitória. Agora a polícia investiga se esse álcool etílico é decorrente do processo de decomposição do corpo ou se Vitória foi, antes de ter sido morta, obrigada a consumir essa bebida alcoólica. Além disso, também, o laudo indica que não houve violência sexual cometida antes também do assassinato e que ela foi morta por hemorragia, em decorrência a 3 facadas. Agora, na reportagem, a gente vai ver mais detalhes sobre essa entrevista coletiva concedida pela Polícia Civil, que esclarece o caso, e também sobre as informações do laudo do IML ao qual nós tivemos acesso. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, o Demacro, abriu a entrevista coletiva afirmando ter a certeza que Michael Antônio Salles dos Santos matou Vitória Regina de Souza. Eu queria apontar como o único autor desse crime que vitimou a Vitória foi o Michael Salles. E as provas que foram carreadas no inquérito policial pela equipe do Dr. Fábio, não restam dúvidas quanto que ele praticou esse crime sozinho. O delegado de Cajamar, Fábio Senati, afirma que Michael confessou o crime ontem à noite. Com o acúmulo de provas que vinha se dando e a própria reflexão implementada por um sistema de segregação preventivo temporário, implicou com que ele quisesse realmente confessar. Falando isso para os advogados dele, os advogados não concordaram, chegaram inclusive a tentar as prerrogativas da ordem, mas eles deixaram a unidade. Eles podem abandonar a causa, mas não podem forçar a não confissão do investigado. O SP1 teve acesso ao laudo necroscópico da adolescente. O documento aponta que Vitória tinha 3 perfurações, uma na altura do ombro, uma um pouco abaixo da orelha e a outra na altura do peito, todas do lado esquerdo do corpo. De acordo com o documento, a morte foi por hemorragia, em decorrência a 3 facadas. Agora, na reportagem, a gente vai ver mais detalhes sobre essa entrevista coletiva concedida pela Polícia Civil, que esclarece o caso, e também sobre as informações do laudo do IML ao qual nós tivemos acesso. Eu queria apontar como o único autor desse crime que vitimou a Vitória foi o Michael Salles. E as provas que foram carreadas no inquérito policial pela equipe do Dr. Fábio, não restam dúvidas
e a outra na altura do peito, todas do lado esquerdo do corpo. De acordo com o documento, a morte foi por hemorragia, causada por lesões pérfuro-incisas. Essa médica especialista em medicina legal e perícia explica o que pode ter causado isso. Um instrumento pérfuro cortante seria algo como uma arma branca, né? Então, uma faca poderia ser o tipo de ferimento, né, que causa hemorragia, e essas lesões internas, até como as que foram observadas principalmente até na região do tórax e pescoço, eles ajudam, então, a fazer o entendimento dessa dinâmica. O laudo indica ainda que Vitória tinha álcool no corpo, 7 decigramas por litro no sangue, e que não havia ingerido outras drogas. Ainda segundo o relatório, não havia vestígios de sêmen ou sinais de violência sexual. Caroline Daites explica que essa conclusão não elimina a hipótese desse tipo de violência. Isso não descarta que possa ter existido, né, alguma forma de ato libidinoso, né, mas aqui descrevendo exatamente a conjunção carnal, né, que por isso que esses vestígios eles são pesquisados nesses locais específicos do corpo. O laudo conclui ainda que Vitória morreu entre 5 e 7 dias antes do corpo ser encontrado, ou seja, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Hoje, praticamente faltam alguns laudos. Nós sabemos que a vítima morreu foi por uma hemorragia traumática decorrente de um instrumento pérfuro cortante, que é uma arma. Ele fala da arma, ele fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Por isso que o laudo sexológico não tem sêmen. Já foi provado, não tem. Foi justamente no arrebatamento que a vítima reagiu. Vitória desapareceu no fim da noite do dia 26, depois de sair do shopping onde trabalhava e pegar um ônibus. As câmeras de segurança registraram o momento em que ela caminhava sozinha até o ponto. O corpo foi encontrado no dia 5. 3 dias depois, o único suspeito, Michael Antônio Salles dos Santos, foi preso temporariamente. Em perícia feita no carro de Michael, a polícia encontrou um fio de cabelo que está sendo analisado para saber se é ou não de Vitória. O aparelho celular de Michael também foi periciado. O Fantástico teve acesso ao laudo dessa análise e mostrou que Michael viu a postagem que Vitória fez cerca de 20 minutos antes de descer do ônibus. No aparelho, a perícia também encontrou uma coleção de fotos de Vitória. A polícia suspeita que Michael seria um stalker, um perseguidor, e que já estaria há algum tempo planejando o sequestro. Então estamos aí, depois de muitas versões divulgadas pela polícia, de várias linhas de investigação, a polícia afirmando hoje que Michael foi o responsável pelo assassinato da Vitória e que ele agiu sozinho. Agora, Lucas, tenho 2 perguntas para você. Primeiro, a defesa de Michael confirma essa confissão? E segundo, como é que fica agora as investigações e esse processo daqui para frente? Olha só, Alan, ontem foi um dia corrido na delegacia de Cajamar, onde Michael está preso. Os policiais fizeram um interrogatório com ele, sem a presença do advogado. E segundo a polícia, que é a palavra oficial que foi informada agora há pouco aqui na entrevista coletiva, Michael confessou. Mas ele confessou durante o interrogatório. Depois, em depoimento, na presença do advogado dele, ele não confessou o crime. Mas para a polícia, segundo o que foi dito aqui hoje, vale também esse interrogatório que foi feito de forma oficial, segundo o delegado. Nós tentamos contato agora há pouco com a defesa de Michael, mas não tivemos retorno. As investigações continuam, a polícia, como eu disse, quer saber se a Vitória foi dopada antes de ter sido assassinada ou se o álcool presente no sangue dela, como nós mostramos agora na reportagem, é fruto da decomposição do corpo, que estava em um alto nível quando o corpo dela foi encontrado pela polícia. Além disso, a polícia também quer ouvir outras testemunhas. Mas, como o delegado disse, o caso está esclarecido, porque para a polícia, Michael confessou o crime e teria agido sozinho, em vingança e também por não ter sido correspondido. E ele também vai ser investigado pelas imagens que foram encontradas no celular dele, como mostrou o Fantástico, se ele já vinha planejando esse sequestro. Claro que ainda vai ter um longo trabalho, muito cuidadoso pela polícia daqui para frente, Alan.